Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Highlights. Eu sou Bernardo Fusato, ao meu lado Ivan Barbosa, sócio e fundador aqui do Ártica, e o tema de hoje é: quais devem ser os limites da liberdade de expressão? Esse é um tema bastante polêmico e, de fato, nós vimos aqui recentemente a proibição do Twitter ou X, porque a rede social se negou a bloquear alguns perfis a pedidos do Poder Judiciário, inclusive de alguns políticos. Então a gente pensou em discutir esse tema aqui hoje. É bastante, de fato, complexo e por isso a gente vai mais por uma ótica filosófica para tentar Uhum. discutir quais são as melhores ou piores práticas e quais os trade-offs, né? O que que se precisa abrir mão, considerando as políticas que regulam ou não a liberdade de expressão. Mas antes disso, Ivan, eu queria saber, na sua opinião, por que que a liberdade de expressão é um elemento fundante da democracia? Tá. O princípio da democracia é que todo mundo que tem uma ideia de como o país deve ser governado possa vir à frente, vender essa ideia para a população, né, disseminar o seu discurso, e a população vai analisar cada uma das ideias apresentadas e escolher aquilo que acredita que é melhor para si. E cada um votando da maneira que acha que é melhor para si, que o país seja governado, o que ganha é a melhor ideia que vai defender os interesses da maioria das pessoas que vivem ali. Só que a partir do momento que você cerceia o direito de apresentar novas ideias, você fala que determinados discursos não são aceitos no meio político, você quebra essa lógica democrática. Porque a partir do momento que alguém ou alguma instituição controla o que pode ser falado, a discussão não é mais tão livre assim. Sim. E a população passa a escolher não aquilo que ela acredita que é melhor para si em todo o espectro de possibilidades, mas entre as alternativas que alguém pré-selecionou para ela. Então essa dinâmica para de funcionar. Por isso que a liberdade de expressão é um pilar, né, do sistema democrático. É necessário que se possa apresentar ideias para que as melhores ideias possam ser escolhidas. Bom, a liberdade de expressão irrestrita, vamos dizer assim, onde qualquer um pode dizer o que quiser, pode trazer também outras consequências que são negativas, né? Por exemplo, se a liberdade de expressão ela for usada para defender ideias que são maléficas, como que deve ser Uhum. tratado isso? Porque é uma das coisas que pode acontecer, né? Eu recomendei um livro recentemente no Twitter, em outros locais, que é o On Liberty, do John Stuart Mill, que é uma obra que não fala só sobre liberdade de expressão, mas sobre um conceito mais amplo, né, de quais liberdades deveriam ser preservadas para os indivíduos. Nessa questão de se é justo ou não proibir que ideias maléficas sejam trazidas a público, o que o John Stuart Mill coloca é que mesmo as ideias erradas deveriam ter campo para serem apresentadas. Porque se for uma ideia muito errada, obviamente errada, a discussão não vai durar muito tempo. A argumentação de por que que aquilo está errado vai ser fácil. Se for alguma coisa mais cheio de nuances, mesmo que esteja errado, existe um benefício de que seja trazido à tona para que seja discutido em público e para que as argumentações de por que que aquela linha de pensamento não é a melhor fiquem claras para todo mundo. Certo. Porque se elas não ficarem claras, pode ser disseminado de um outro jeito, né, de um jeito mais subterrâneo, assim, mais Sim. no mercado negro de ideias. E então ele defende que mesmo coisas que são julgadas como erradas ou maléficas possam ser colocadas a público e que a discussão seja feita a público também, à luz de todos. E ele também traz um conceito que eu acho correto, e nem sempre aquilo que é certo é tão claro assim. De fato. Vou dar um exemplo que é óbvio hoje, mas por um período bastante longo na humanidade, as pessoas acreditavam que escravidão era uma coisa ok. Que tudo bem, que fazia parte da vida, que era justo que um determinado segmento da população fossem escravos. Hoje isso é completamente não aceito. Então imagina se naquela época tivesse uma censura a discursos contra a escravidão, porque não era o que predominava no senso comum, né, do período. Então, a parte da liberdade de expressão também é deixar campo para que sejam questionadas as práticas atuais, para o caso de elas serem erradas. Como o processo científico, deveria haver uma depuração constante das ideias, inclusive as ideias políticas, que a maioria da população considera como corretas, mesmo que pareçam óbvias. Certo. Mas aí você focou especificamente nas ideias que são ruins, mas não são necessariamente ideias que levam a atos de violência, como, por exemplo, discurso de ódio, que também existe. Como que, nesse caso, essas ideias deveriam ser tratadas?
O John Stuart Mill traz um princípio que acho que é traduzido como o princípio do dano, que o limite da liberdade deve ser a partir do momento que a liberdade de ação começa a causar algum dano para a sociedade ou para terceiros. Então, discursos que incitam um crime, ou que poderiam levar a uma situação de instabilidade social, uma coisa revolucionária do jeito maléfico, isso deveria ser coibido sim. Mas, eh, a gente começa a entrar num campo meio enevoado, né, porque o Sim, que é discurso de ódio? Falar mal do seu adversário político, das pessoas que defendem o partido que você não gosta, é discurso de ódio. Essa limitação de discursos que incitam crime é que incitam o crime mesmo. É certo. falar assim: "Olha, vamos todos atacar a casa do Bernardo". Porra, isso é uma incitação a crime. Até coisas que podem parecer que esteticamente não são corretas. Vou dar um exemplo aqui, imagina que alguém fala assim: "Olha, eu acho que matar pessoas não deve ser sempre crime". E, poxa, parece errado, mas isso é inclusive a lei atual. Matar pessoas nem sempre é crime. Se for em Fato. legítima defesa, Sim, você não é um criminoso, você está sim, agindo, né, para proteger a sua integridade física. Então, essa defesa intelectual de ideias que pareçam estranhas não faz parte do que deve ser coibido como discurso de ódio. Isso não é incitação ao crime. Então, existem discussões sensíveis, mas é parte da vida, é parte do mundo. Existem várias questões sensíveis que merecem ser discutidas. Uma coisa que vem acontecendo, não é só a característica do Brasil, é ao redor de todo mundo, de demonizar certos campos de discussão, não é o ideal. Acho que o ideal é que se discuta. Mas um ponto relevante é que eu defendo é que o Estado não deveria agir nessas situações. Quando existem discussões sensíveis ocorrendo, o Estado não deve usar a sua força, que no final é força bruta, para falar quem pode ou quem não pode falar. que tipo de discussão, assim? Ah, Aborto, Aborto, por exemplo, é um tema bem polêmico, né. Eu não acho que é papel do Estado tomar essa políticas decisão de gênero, e outro esse também. Eu não acho que também é papel do Estado entrar nessa discussão. Mas ninguém nunca vai se isentar do julgamento popular. A liberdade de expressão não é no sentido de você poder falar o que você quiser sem nenhuma consequência. Se você falar uma grande bobagem em público, todo mundo vai achar que você é um idiota, sim, né, e vai começar a te tratar como elas interpretam que você seja. Então você falar coisas absurdas que ao julgamento da maioria das pessoas soem como absurdas, tem um impacto na sua vida, de fato. né. Você pode ter mais dificuldade de evoluir na carreira, na maioria dos lugares, vai ter dificuldade de ter bons amigos, você tem dificuldade de progredir na vida. E isso me parece justo, né, porque a sua liberdade de falar o que você quiser, tem como contrapeso a liberdade das pessoas de achar que você está falando uma enorme bobagem e não querer mais conversar com você. Tá, Mas isso é muito diferente de você receber uma determinação judicial que você está proibido de expressar a sua opinião em redes sociais ou qualquer coisa do tipo. entendi. Eu acho que a intervenção do Estado é uma intervenção extrema, porque no limite é uma intervenção forçada, você não tem opção, né. Em última instância, ele usa de violência física para garantir que o que ele manda que seja feito de fato. Sim, E esse recurso deveria ser resguardado para situações mais claras. certo. Mas aí surge o problema clássico, que eu acho que é o que tem sido o maior desafio dos fazedores de políticas públicas, que são os fake news. O que está para ser feito diante disso, assim? Qual a dificuldade? O que é? O Essa caso é uma de pergunta, inclusive, ambiciosa, querer tentar dar uma resposta, mas eu acho que o caso de o que é permitido em campanha política, no meio político como um todo, mas especialmente em campanha, é o mais complexo na minha visão, porque é um jogo agressivo por natureza. É parte do jogo político você falar que o seu inimigo político, o seu adversário na eleição, é um canalha, que ele é um incompetente, que ele faz tudo errado e que você faz tudo certo. Esse é um jogo antigo e vai continuar sendo assim sempre. Então, a analogia é alguma coisa similar a se você dá um soco numa pessoa na rua, é crime, obviamente. sim, Agora, se você entra num ringue, numa competição de boxe e dá um soco na pessoa, obviamente você não vai falar que o cara que deu o soco é um criminoso, né, os 2 estão lá para brigar de fato. Então, eu acho que a campanha eleitoral, quem está se expondo, né, quem está se candidatando a um cargo político, sabe que esse é o jogo, que ele vai ser agredido moralmente, não sei se é o melhor termo, mas que ele vai ser atacado politicamente por seus adversários.
Então, eu acredito que o que se chama de fake news deva ser restrito a coisas factualmente erradas. Aham, Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Se o candidato A fala que o candidato B é um incompetente, é um canalha, isso são matérias de opinião. sim, A opinião dele, ele deveria ser livre para falar. Se ele fala que o candidato B é um pedófilo comprovado, e isso não é verdade, aí sim eu acho que isso deveria ser proibido. sim, Né? Porque você está afirmando que existiu uma coisa factual que não é verdade e que é muito pesado para desqualificar seu adversário político. Aí, voltando para a analogia de boxe, isso é equivalente a dar dedo no olho no meio da luta de de fato, boxe. de Então, não é que fato, deve ser uma luta livre, mas que as regras sejam só para garantir que a competição não fica absurda. Mas matérias de opinião, você pode falar mal à vontade. sim, Eu acho que isso não deveria ser proibido, é parte do jogo político. E tem também a discussão de quais são as penas, porque a polêmica do Twitter, boa parte das críticas, é porque saiu-se de o canal estava lá falando o que queria e de repente ele foi proibido de existir. Me parece meio extremo fazer isso no meio de uma campanha política, porque lembrando a mecânica da coisa, a campanha política brasileira hoje tem 45 dias. Se você coloca uma determinação judicial para o canal parar de operar, mesmo que ele consiga questionar e vamos supor que 2 semanas depois consiga reverter. 2 semanas é um terço do tempo de campanha. de fato. Então é uma pena bastante dura. Você interfere no processo de campanha, né, no processo democrático, com esse tipo de ação. É um problema complexo, como é que deve ser tratado esse tipo de situação? A minha opinião pessoal é que faz mais sentido que as penas sejam graduais. Se uma campanha, se um canal faz uso de informações patentemente falsas, deveria ser notificado, multado e dar espaço para retratação. O mesmo canal dê espaço para o adversário ir lá e falar assim: "Olha, por determinação do tribunal eleitoral, esse espaço foi concedido para direito de resposta". Já é uma propaganda negativa enorme ter um Sim, canal do seu candidato lá com uma nota do tribunal eleitoral e entrando o da oposição para falar o que ele quer em réplica. E se ele for reincidente, aí as penas poderiam ir aumentando até que, no limite, se a pessoa é um reincidente crônico, se ela faz uso repetido de informações falsas, aí sim você vai lá e proíbe o canal de continuar existindo. Mas acho que tem vários meios intermediários. Inclusive é isso que se aplica na maior parte das irregularidades de campanha. Você não para a campanha, você aplica uma multa, você, cerceia certas ações, mas você não proíbe o candidato de continuar fazendo campanha porque ele fez alguma coisa errada ali no meio. eu acho que o ponto então talvez, pra deixar até um pouco mais claro precisa existir algum tipo de accountability, né, no sentido de que haja consequências, de acordo com o que você fala, seja quando for coisas legais, você cometer um crime, no caso calúnia, né, igual você falou, pegar um fato, distorcer ou inventar uma coisa que não é verdade, Uhum, já existe mecanismos para isso, precisa garantir que você pegou o caso político, das campanhas políticas, mas eu acho que isso também vai para a esfera da vida, mais pessoal em sociedade, né, que eu acho que é uma das coisas que também influencia você ter liberdade de expressão ou não. Eu acho que se garantir que, de certa forma, os mecanismos que geram accountability, né, geram uhum, consequências sobre as suas ações, é uma das formas de você regular a liberdade que você está dando, sim. né. Acho que Que esse o caso de calúnia fora de campanha política é mais fácil de julgar. Porque se do nada, na situação normal da vida, alguém começa a atacar o outro com um monte de notícias falsas, isso é claramente mal intencionado. sim, É a questão do sujeito que deu um soco no outro no meio da rua, o outro só estava passando por lá. Mas é diferente de dar um soco no ringue de boxe. A campanha política é o ringue de boxe. Então, difamação planejada fora de disputas políticas é um caso mais fácil de tratar. Mas esse problema de accountability que você mencionou, surgiu com mais força quando a internet ficou muito relevante. A história sim, dos perfis falsos atuando em redes sociais e dando um passo além, os bots, perfis automáticos programados para agir em massa, como se fosse uma multidão de pessoas defendendo certas coisas. Isso é problemático de fato. É um problema difícil de tratar, eu não tenho a solução mágica para isso. Mas coisas que poderiam ser feitas, por exemplo, é que perfis grandes em redes sociais tivessem que ter a identidade verificada. Porque eu acho que também essa questão de liberdade de expressão tem uma nuance de onde que você está falando.
você está falando alguma coisa na sua casa para sua esposa, poxa, você pode falar o que você quiser, por mais absurdo que seja, isso não está sujeito ao Sim, julgamento popular, é a sua vida privada. Se você grava um podcast, igual nós estamos falando aqui, e fala um absurdo, aí eu acho que você pode ser julgado com mais dureza pelo que você está falando, porque a sua intenção é, de fato, levar aquilo a público. E canais grandes em redes sociais têm uma intenção explícita de ser ouvido por muita gente. sim. Então, assim, deve existir um veículo desse anônimo? Eu entendo que não. Eu entendo que seria como existir uma empresa, só que não tem sócio, ninguém sabe quem é o sócio. Assim, o judiciário não sabe quem é o sócio, ninguém sabe. Pois se a empresa comete um absurdo, faz um crime, É um eh jornal que não tem o nome do jornalista, né, é tipo exato, isso. um jornal anônimo, que não sabe quem é o dono, não sabe quem é o jornalista, não sabe quem é o editor, isso me parece errado. E é um pouco mais fácil de controlar também essa questão de identidade se você limita a partir de um perfil relevante, porque se tem um perfil lá com 10 seguidores falando bobagem, isso não vai causar um grande dano à De democracia fato. brasileira, nem democracia de lugar nenhum. Então não é o ponto que deve ser o foco da ação. E as tias do Zap lá, tem isso também. Mas as tias Brincadeira. do Zap, que são a multidão de pessoas fazendo coisas que alguém pode achar absurdo, é parte da democracia. É, Porque se você dá um voto para cada uma das pessoas, você confia na capacidade de julgamento dessas pessoas. Se a gente for para um lado de dizer que as pessoas não sabem julgar, bom, então muda o processo. Porque se você dá o direito da população como um todo decidir o que é feito na base de uma pessoa, um voto, você não pode falar que as pessoas não sabem decidir. sim, Você está falando que você está jogando a decisão do destino do país para uma massa de incapazes. Então não pode criticar as tias do Zap, né. sim, Eh, o problema que tem nessa mecânica que eu tô dizendo é a mecânica dos bots, porque o da mesma forma que uma pessoa por trás de um perfil muito grande faz estrago, uma pessoa por trás de um algoritmo que cria 1 milhão de perfis com 100 seguidores cada um, também faz estrago. Então esse tipo de ação também devia, ao meu ver, ser proibida em redes sociais, não poderia ter a atuação de bots. As certo. redes sociais deveriam agir no sentido de coibir essa prática. O Sim, problema é que elas agem e não conseguem, né, sim, isso é um pouco igual tráfico de droga, proibido, mas continua existindo. Então tem algumas coisas que são impossíveis de eliminar completamente, mas mesmo assim faz sentido que você tenha ações para controlar a prática, que são práticas danosas. certo. A gente está discutindo aqui os limites da liberdade de expressão, mas tem gente que defende que não, que se existem limites, então não existe liberdade de expressão, que é o pessoal mais, vamos dizer assim, até mais anarquista, né, um Uhum, pouco mais extremista. Eu acho que isso gera alguns problemas que são difíceis de resolver. A gente falou aqui dos perfis fakes, até para trazer alguns exemplos do que tem acontecido em outros países desenvolvidos. O próprio Estados Unidos. ah, eu vi recentemente que alguns países, por exemplo, que têm um poder bélico menor, ou menor que os Estados Unidos, por exemplo, mas que é um inimigo, vamos dizer assim, estão começando a utilizar o poder de internet para manipular a opinião pública, exatamente com esse intuito, para criar uma desestabilização interna, uma polarização política, que de fato hoje o mundo está extremamente polarizado do ponto de vista político. Igual a uhum. gente vê aqui no Brasil, a gente vê a mesma coisa acontecer lá nos Estados Unidos. Eu acho que quando você vai para esse lado de liberdade restrito, você entra numa zona perigosa, onde você não consegue garantir, nunca vai garantir perfeitamente que exista checks and balances, né, que o accountability está funcionando, mas acho que é um risco maior. Eu acho que essa ideia de extrema liberdade de expressão que algumas pessoas defendem como se fosse algo extremamente nobre, é Uhum. uma ideia meio utópica que, na minha opinião, não funciona, assim. Como você vê isso? Também acho que não, esses extremistas de liberdade desprezam esse princípio do dano. Você deveria ser livre de acordo com a corrente que defende isso, até o ponto que você começa a gerar dano para terceiros. Então, liberdade total é um sonho da juventude, de você poder fazer o Sim, que você quiser sem consequências. Isso não existe. Essa questão de instituições subversivas, versão é o termo de Guerra Fria, né, sim, dos países soviéticos, introduzindo determinadas políticas, determinadas crenças que eles achavam que levariam os Estados Unidos, principalmente, à ruína social. Então eram elementos propositalmente arquitetados para causar mal, só que não era uma coisa tão, patente assim, tão clara, né, era um mal disfarçado.
Eu acho que se um governo diagnostica que outro governo está criando uma organização de comunicação para interferir na política local, que é justo que isso seja coibido. Porque isso não é o princípio de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é a liberdade de você se mancomunar com outras 5.000 pessoas para maleficamente colocar um discurso que você sabe que vai levar a população ao engano. Mas, isso é muito diferente da ação individual, né, de Sim. uma pessoa que acredita muito em uma coisa, mesmo que você ache essa coisa absurda, começar a falar muito alto sobre aquilo que ela acredita. Esse é o princípio legítimo de deixar que as ideias, disputem entre si e que a melhor ideia sobreviva. Esse livro do John Stuart Mill até faz uma analogia que fala assim: "Ó, a liberdade de expressão deveria criar um mercado livre de ideias". E da mesma maneira que no capitalismo as empresas competem e a melhor vence, nesse mercado livre de ideias a melhor ideia deveria vencer, acreditando na capacidade do julgamento humano. Se você for alimentando os cérebros humanos com informação, as pessoas tendem para ir para o melhor lado. Acho que o problema de tentar impor limites à liberdade de expressão é algo que talvez nós estejamos vivendo aqui, que é pautas específicas dos tomadores de decisão, de quem controla o poder de expressão, tendem a ganhar mais espaço para defender essas ideias, né. Então acho que esse é o grande problema de você começar a colocar controle na expressão, né. Dito isso, como que você avalia a situação do Brasil atual, assim, nesse aspecto que a gente está discutindo? Eu acho que a gente está num campo intermediário, mas ainda existe liberdade de expressão razoável. O que incomoda são essas ações muito duras tomadas recentemente e focadas em agentes políticos. Por exemplo, eu acho um absurdo que se proíba um deputado de falar qualquer absurdo que ele quiser. Porque o deputado é uma figura que, em tese, representa o interesse do segmento da população que o colocou lá. E ele tem até uma proteção legal Sim, para que ele não possa ser condenado por nada que ele fale. Assim, a figura do deputado deveria ser imbuída pelo direito de falar qualquer coisa que ele queira, porque ele é o porta-voz de um segmento expressivo da população. Aí você falar que um deputado não pode falar no Twitter, não pode falar em qualquer lugar, censurar canais desse deputado, eu acho uma ação errada. Eu acho que esse é um caso mais claro também do que fazer isso com pessoas que são civis ali, não envolvidos na política. E boa parte das críticas aqui dos casos brasileiros é que parece que essas ações são mais focadas num determinado espectro político. E isso obviamente não é justo, porque as coisas justas são aplicadas, assim, o princípio de que a justiça é cega, é que a justiça não olha quem ela está julgando, ela olha o ato julgado. E se fosse apenas o ato julgado, a gente sabe que nenhum dos lados do espectro político brasileiro é santo, em sim, lugar nenhum. sim, Então, fake news existe na direita? Existe. Existe na esquerda? Existe. Existe no centro também. sim, Existe em todos os lugares. Então, a distribuição de penas, né, de censuras, deveria seguir mais ou menos a distribuição do próprio espectro político. sim, Deveriam ter mais pessoas de centro do que extremistas sendo censurados, né, por fake news puras, porque não vai falar que o centro é moderado e não mente nunca, é portador da virtude. Não é também. sim. Apesar de que os casos que são mais absurdos costumam ser criados pelos extremistas. Então isso me incomoda um pouco, assim, ações muito muito pesadas indo numa direção do espectro político. E a gente tem uma tendência, natural da mente humana, de tudo que é feito contra o seu adversário, você acha que está certo. Então, alguém aplica uma pena qualquer contra o espectro político que você não gosta, as pessoas apoiam isso. E se é a favor do seu candidato, né, aí tudo bem. Poxa, isso é claramente, perigoso, Sim, porque, se você permite que uma instituição julgue o que pode ser falado ou não, hoje essa instituição pode estar concordando com você e defendendo as mesmas coisas. Se amanhã ela estiver contra você, lembre-se que você defendeu que ela tinha o direito imbuído pelo poder do Estado para controlar o que pode falar. sim, Então, o dia que o tribunal amordaçar o que você está falando, você abriu o precedente. sim, É por isso que eu acho que eu não acho que o Brasil tem gente que exagera um pouco, né, que já estamos vivendo uma ditadura, eu não acho que é isso, né, mas a gente tá flertando com alguns princípios que, na minha visão, deveriam ser princípios pétreos, tá, né, que não deveriam ser violados com tanta facilidade, assim. sim. A gente está falando do âmbito político e do âmbito, como
botar assim, individual. Mas tem um outro lado da liberdade de expressão que eu acho que também é perigoso, assim como o controle por parte da política, que são os grandes grupos econômicos. Então, acho que isso acontece no mundo inteiro, claramente, né? Os grandes jornais, os grandes conglomerados de mídia defendendo pautas específicas, mas que tem ficado ainda mais forte, por exemplo, com o poder das redes sociais. Então, grandes perfis de mídia, de notícia, de grandes conglomerados defendendo pautas específicas. Isso pode gerar o controle da narrativa por parte desses grupos econômicos, Uhum. né? Existe alguma forma da gente reduzir esse efeito de meio que não tire a liberdade econômica da empresa, porque de fato existe a empresa e ela pode ter um viés, né, vamos colocar assim, mas às vezes isso pode ser feito só para benefício próprio da própria empresa e dos sócios, etc. Ou de um partido que esteja por trás. O que dá para fazer assim para a gente. Eu não acho que faz sentido pensar em limitar a ação de empresas privadas, mesmo que elas sejam jornais. Eu acho que nesse caso, a lógica deveria ser de um equilíbrio entre agentes com o mesmo poder. Então, se existe um jornal que é claramente de esquerda, deveria ser permitido legalmente que exista um jornal claramente de direita. E se esse jornal encontrar público, encontrar financiamento, que ele viva e compita com o outro da mesma maneira que os políticos competem entre si. Então, o Estado não deveria favorecer nenhum veículo de comunicação. Isso não é tão fácil de implementar assim. Se o Estado contrata uma emissora só de televisão para fazer toda a propaganda do governo, isso é um claro viés de favorecer aquela operadora de televisão. E, obviamente, essa operadora vai ser mais simpática ao Estado que deu o maior orçamento para ela, porque essa é a lógica comercial do dia a dia. Sim, As empresas gostam mais dos seus principais clientes. Então, eu acho que a única via de contrabalancear esse efeito de existirem entidades privadas com muito alcance é que se permita que existam esse tipo de entidade em todo o espectro político. Mas a questão da rede social, eu não acho que ela piorou o problema, não. Porque antigamente tinham só os jornais e os únicos meios de comunicação em massa eram detidos pelos jornais, rádios, televisões. Rede social, na verdade, fragmentou mais. Tem perfis muito grandes, mas ainda não são tão grandes quanto as principais emissoras de televisão do país. E o perfil que é unipessoal, que é uma pessoa falando, eu acho que até tem uma questão mais forte de accountability. Você sabe quem está defendendo aquilo. É diferente de existir uma instituição que se reveste de isenta, mas favorece um lado. certo. É que existe o problema da rede social controlar do jeito tecnológico, com algoritmo, aquilo que é entregue para as pessoas ou não. Sim, Mas nos Estados Unidos isso foi tratado por um mecanismo legal que diz que as redes têm que ser neutras. E que sim, se elas não forem neutras, elas têm que pagar muito mais imposto, basicamente. Eles controlam pelo lado comercial. Porque é esse princípio, se você tem um ambiente que se propõe a ser uma praça de discussão, como o Elon Musk fala que o X deve ser, você tem que deixar qualquer um falar na praça. Se você é dono da praça, mas só seus amigos podem falar lá, aí você não é neutro. Ivan, já que a gente está falando de como o governo pode lidar com as empresas privadas, com os jornais, acho que um caso interessante é o de Singapura. Nós até fizemos um episódio do Highlights aqui Uhum. falando do caso de Singapura geral, né, não só sobre liberdade de expressão. Acho que vale mencionar como que eles lidaram com essa questão dos jornais tentando influenciar na política interna Uhum. do país. Tá, vou dar um contexto que o caso de Singapura é que estava num período de Guerra Fria, o sistema democrático americano competindo com o sistema comunista russo e chinês de qual que era o melhor jeito de se governar o mundo, né. E Singapura estava cercado de países muito maiores que eles. E a China, em particular, tinha uma campanha explícita, assim, não é uma coisa conhecida, de apoiar ações que defendiam o comunismo. E o Lee Kuan Yew, quando ele virou primeiro-ministro, ele começou a não ser tão alinhado assim à China e aos comunistas em geral. Teve uma disputa entre o PAP, que era o partido dele, e os partidos comunistas que eram apoiados pela China. E esse caso dos jornais é que alguns jornais específicos eram apoiados, eles sabiam que tinham apoio do Partido Comunista Chinês e começaram a tentar desestabilizar o país.
Singapura tinha uma composição étnica variada. Tinha uma população chinesa, uma população, indiana e uma população islâmica lá, malaia. E os jornais começaram a tentar jogar fogo nessa briga étnica, que já tinha gerado uma espécie de uma guerra civil. Sim. Então a ação do governo de Singapura foi: "Poxa, não queremos ter uma segunda guerra civil, inflamada por jornais que ficam sendo sensacionalistas, colocando um segmento da população contra o outro". Para vender mais, né, também. Para vender mais e com ação subversiva, Sim. no sentido que a gente, conversou, né, uma ação planejada, né, para desestabilizar o país. Então uma das ações que ele adotou, que eu entendo o sentido, é que ele proibia que canais de comunicação em massa de Singapura fossem de propriedade de agentes externos. Então, assim, se você quer participar do processo político de Singapura, você tem que viver em Singapura. Se você quiser ter um jornal que fala sobre outra coisa, ok, mas para falar sobre política, você tem que ser um cidadão daqui, tem que sofrer o bem ou o mal que a sua intervenção política causar. Essa era uma ação que, enfim, foi questionada, mas eu entendo o sentido. E a outra é que toda vez que um jornal soltava uma fake news, né, no linguajar Ou uma moderno, crítica do governo, né. ou uma crítica que se entendesse muito pesada, a legislação de Singapura exigia que esse jornal desse o direito de resposta. E com a Para o mesma governo. para o governo ou pela parte acusada, né, e desse a resposta a mesma circulação, o mesmo alcance que foi dado à crítica. E se o jornal não fizesse isso, aí o que eles faziam era limitar a circulação, limitava o número de edições. Mas eu acho que essa questão de dar direito de resposta é super justa, porque o leitor, o eleitor e o eleitor, né, a pessoa que está lendo o jornal e a pessoa que tem direito de voto. Eu acho que nunca deve ser considerado como um ignorante influenciável, por causa daquela questão que eu falei, se você acha que todo mundo é ignorante e influenciável, você não deveria defender a democracia, porque eles vão definir o futuro do país. Então se a pessoa tem a capacidade de julgamento, e ela lê os 2 lados, ela vai dar razão para o lado que ela achar que faz sentido. Então, o direito de resposta, mesmo que quem teve o direito de resposta esteve errado, eu não vejo como algo que pode causar um grande dano, né, às mentes das pessoas, da população geral. Inclusive, esse é um preceito do jornalismo, né. Teoricamente, os jornalistas são obrigados a questionar as partes envolvidas na notícia para escrever alguma coisa, mas a gente sabe que na prática, Sim, dá para ajeitar. Mas enfim, a gente pegou esse exemplo de Singapura, não quer dizer que deveria ser assim no Brasil, mas é só para mostrar um caso que foi bem sucedido, porque a Singapura se manteve muito estável, inclusive até hoje, e permitiu o país se desenvolver muito bem. Mas acho que abre espaço para a gente falar, considerando o Brasil atual, isso que a gente está falando de liberdade de expressão, quais são outras políticas públicas que poderiam existir e servir de uhum, apoio para garantir a ordem aqui, garantindo que, mantendo a liberdade de expressão? Como que o país poderia trabalhar isso? tá. Eu acho que muita coisa não depende só do conjunto de regras que é estabelecido, né. Se você criar regras perfeitas e colocar pessoas completamente, mal intencionadas, incompetentes, ignorantes, não vai sair um resultado bom. O processo acho que depende até mais da qualidade humana do que de regras específicas. Então, além desses direitos fundamentais de liberdade de expressão, eu acho que a política que mais contribui para que a gestão pública, que o país vá para a direção correta, é investir em educação. Eleitores mais qualificados terão votos mais conscientes e escolherão com mais sabedoria a rota política que eles acham que vai fazer bem para si mesmos e para o país. Porque hoje é meio que dogmático que democracia é a melhor coisa do mundo, né, mas na minha visão, a melhor coisa do mundo não é a democracia, é a monarquia absolutista, contanto que o rei seja infinitamente sábio e bom. O problema é ter o rei infinitamente sábio e bom. Sim, Como não tem, aí a gente prefere a democracia. Mas, se o decisor final fosse sempre extremamente bem informado, inteligente e bem intencionado, não tem problema nenhum ele concentrar poderes ali, mas essa qualidade humana é questionável. Então, democracia é algo que impede que grandes catástrofes aconteçam, porque o rei absolutista é mau, né, mas, a qualidade média da população impacta diretamente na qualidade média das pessoas que elas vão eleger para comandar o país e a qualidade média das políticas definidas por essas pessoas. Então, o mesmo caso de Singapura, Singapura, por muito tempo, no começo da era do Lee Kuan Yew,
fez investimentos muito pesados, desproporcionalmente grandes comparado a outros países, em educação. Porque o Lee Kuan Yew tinha uma visão que se o povo fosse hábil, o país seria sofisticado e bem desenvolvido, que foi o que aconteceu. Esse princípio eu acho que é soberano. Se a gente conseguir aumentar a qualidade intelectual média do Brasil, vai aumentar a qualidade de tudo no Brasil, inclusive da nossa política. Que seria um processo bastante longo, né? Não seria algo que resolveria nada agora, Tudo que é muito bom é um processo longo. de É fato. difícil fazer alguma coisa muito boa que tem um impacto relevante e acontece rápido. Boa. Por isso que a gente foca no longo prazo aqui, né? Exato, igual os investimentos. Não tem jeito de ganhar dinheiro rápido, tem jeito de ganhar dinheiro devagar e consistentemente, que é o que a gente prega e pratica aqui. Mais rápido, só na sorte. Boa. Acho que é isso, pessoal. Obrigado, Ivan. Acho que foi bem legal o papo. Se quiserem acessar os outros episódios, é só entrar no nosso canal ou no Spotify. Obrigado. Obrigado, até mais.